Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini, sou médico hematologista. Hoje eu vou estar falando sobre um tipo de linfoma T, daqueles que tem uma particularidade bem importante, são os linfomas T cutâneos. Tá? Então, na verdade, é um grupo de doenças que são linfomas que acometem principalmente ou exclusivamente pele. E aí a gente tem várias apresentações, doenças de prognóstico muito bom, doenças que precisam de tratamentos mais pesados. O mais comum deles tem até um nome interessante chamado de micose fungoide. De onde vem esse nome? Quando os primeiros casos foram vistos, o tipo de apresentação clínica, né? Geralmente manchas na pele que às vezes podem descamar um pouquinho, podem coçar um pouquinho, o pessoal achava que era uma micose, daí chamou de micose. E fungoide por quê? Porque parecia que era causada por fungo, mas que na verdade não tinha nada a ver, era um linfoma de pele. Então ficou com esse nome de micose fungoide. Esse nome se popularizou, hoje é utilizado em praticamente todos os países, chamam esse tipo de linfoma de micose fungoide. Micose fungoide tem apresentações clínicas muito diferentes e é importante vocês entenderem isso. O mais comum geralmente é com doença muito localizada, uma ou duas manchas, placas, ou que a gente chama de PETs, que são lesões localizadas, que geralmente não progridem. A região geralmente comum é aquela região do biquíni que a gente fala, né, interglútea, e que geralmente os pacientes vão ou observar ou vão tratar com alguma terapia local, uma pomada de corticoide, às vezes fototerapia, tem algumas pomadas novas com quimioterapia que o paciente pode passar e tem um prognóstico muito bom. Nessa apresentação você praticamente não tem nenhum impacto em sobrevida, nada, o paciente vai ter uma vida completamente normal. Tá? Alguns pacientes podem apresentar um acometimento mais sistêmico, com mais lesões de pele, e às vezes a gente precisa ir, talvez, tratar ou com fototerapia ou com quimioterapia, mas geralmente a fototerapia é muito importante nesses cenários, né? Fototerapia, o paciente vai numa clínica e recebe uma luz UVA ou UVB, tem as suas particularidades, e aí isso acaba colocando esses linfócitos para dormir, né? Coloca esses linfócitos em apoptose. A gente tem formas que são um pouco mais agressivas, aí principalmente as formas que tem tumor, né? Então, o tumor é a lesão que vai para cima, né? Então forma nódulos na pele. Esses pacientes geralmente vão precisar ou de radioterapia ou de quimioterapia para controle melhor de sua doença. E a gente tem a forma mais extrema, que é quando o paciente tem acometimento de praticamente toda a pele, que é o que a gente chama de eritrodermia difusa. O que significa isso? Éritro é vermelho, então é uma pele vermelha no corpo inteiro. Esses pacientes são bastante sintomáticos, porque a pele acometida perde um pouco a sua função de controle de calor, de controle de umidade, então o paciente pode ter muito frio, os pacientes têm uma coceira muito, muito grave, é o que realmente incomoda esses pacientes, é a coceira. E aí é muito importante nesses pacientes, na verdade em todos, mas em especial nesses pacientes, a gente vê se no sangue periférico, ou seja, no sangue do paciente, tem também as células do linfoma. Quando essa situação ocorre, a gente chama de síndrome de Sézary, foi o médico que descreveu, senão a gente vai chamar de micose fungoide estadio 4. Né? Então é só essa distinção, mas do ponto de vista clínico os pacientes são bastante semelhantes. Essas formas mais graves, a gente acaba tendo que fazer terapias mais intensificadas. Isso pode ser desde medicações como interferon para melhorar a imunidade e reorganizar, pôr esses linfócitos T para dormir, mas até mesmo em pacientes jovens que têm um bom doador, a gente considera inclusive um transplante halogênico, né, principalmente nas formas mais graves. Então é muito importante, e aqui, sendo bem honesto, na micose fungoide, na grande maioria das vezes, o profissional que melhor vai te atender é o dermatologista. Então, para as doenças localizadas, o dermatologista sabe muito mais que a gente hematologista, tá? Mas é muito importante essa troca de passes, esse bate-bola. Então, todo médico que gosta de linfoma cutâneo vai ter o seu dermatologista ali para ajudar nesse manejo. É um manejo multidisciplinar, a gente precisa do cuidado da pele, a gente precisa da fototerapia, às vezes a gente precisa da quimioterapia, às vezes do transplante, então o paciente precisa ser visto como um todo.
Eu já falei também de um outro subtipo de linfoma T cutâneo, que são os linfomas T cutâneos anaplásicos, de grandes células. Tem isso no vídeo desse subtipo de linfoma. Mas só lembrar que é muito importante nesse linfoma ter certeza que é restrito à pele. Então, mesmo quando a gente faz o diagnóstico na pele, a gente vai estadiar todo o paciente, vai fazer PET, vai fazer tomografia, para ter certeza que não é uma doença sistêmica acometendo a pele. E é importante também a história clínica do paciente, porque tem uma situação benigna, chamada de papulose linfomatoide, que pode parecer muito esse tipo de linfoma. A diferença é que o linfoma, a lesão surge e fica, e a papulose linfomatoide, a lesão surge, desaparece, deixa uma cicatrizinha. Então, é importante também uma boa história clínica, passar com o dermatologista, às vezes, para detalhar um pouco mais isso na hora de fazer o seu diagnóstico. Infelizmente, existem outros subtipos mais agressivos, os linfomas TCD8 positivo, epidermotrópicos, que aí sim esse paciente precisa de quimioterapia e muitas das vezes de um transplante. São geralmente lesões bem diferentes, não são placas, não são manchas, são tumores, geralmente com o fundo meio enegrecido, de crescimento muito rápido. Então, em questão de dias, semanas, o paciente tem muitas lesões na pele. Feito esse diagnóstico, é importante procurar um médico que tenha experiência com esse tipo de linfoma, ou conversar com o seu médico o que ele está planejando, porque geralmente a gente vai tratar com químio e tentar levar para um transplante também. Todo linfoma pode ter acometimento de pele, mas os linfomas cutâneos, eles são exclusivos, ou na grande maioria das vezes, só de pele. Então é importante vocês saberem isso. Não é todo linfoma que está na pele que a gente vai chamar de linfoma cutâneo, porque geralmente a gente restringe esse nome para essas apresentações específicas. Tem outros linfomas mais raros, eu vou gravar depois um vídeo sobre esses linfomas T mais raros, que tem muitas das vezes prognóstico muito bom e muitas vezes não precisa nem de tratamento. Mas aí depois eu gravo um vídeo também falando um pouco desses subtipos mais raros.